Numa manhã gelada de inverno, dentro de um mercadinho lotado em Curitiba, uma senhora idosa caminhava devagar, esperando apenas comprar uma simples lata de canja de galinha para acalmar o estômago vazio, até perceber que lhe faltavam apenas 85 centavos. Quando, envergonhada, estava prestes a devolver tudo, um jovem caixa negro pagou a diferença em silêncio, deixando-a profundamente emocionada, e nenhum dos dois imaginava que aquele pequeno gesto iniciaria uma corrente de acontecimentos, porque na manhã seguinte, o filho bilionário dela bateria à porta daquele jovem, e o que viria depois partiria seu coração. A primeira frente fria de junho havia passado por Curitiba, deixando poças quase congeladas, e um vento úmido que fazia o dia parecer ainda mais frio. Eduardo Almeida empurrou a porta dos fundos do Mercadinho Esperança às 5h47, chegando 13 minutos antes do turno, movendo-se com a eficiência de quem aprendeu a não desperdiçar nada, vestindo uma jaqueta fina demais para o clima, enquanto o cheiro de produto de limpeza e pães amanhecidos preenchia o ar. Dona Glória, a gerente de 50 e poucos anos com óculos pendurados numa correntinha, pediu que ele começasse, repondo o corredor das sopas, e Eduardo, que havia pulado o café da manhã, porque seus 35 alhais precisavam durar até sexta-feira. Apenas respondeu que sim, continuando o trabalho que fazia desde os 17 anos, sustentado por um salário mínimo e alguns turnos extras que a gerente permitia sem nunca perguntar, porque ele não estava estudando. Enquanto colocava latas de canja na prateleira, o celular vibrou com a mensagem do pai pedindo 60 reais para evitar o corte da luz, 4 dias depois de ter recebido 120 is, e Eduardo, cansado e frustrado, guardou o telefone sabendo que na conta só havia 118 reais para pagar mercado, passagem e água. Lembrando do homem que o pai já foi. Um dia Paulo Almeida, excelente mecânico do Cajuru, que voltava para casa sujo de graxa e cheio de histórias, até perder tudo depois da morte da esposa por um câncer rápido e cruel. Sem saber viver sozinho. Paulo começou a beber, perdeu o emprego, afundou-se ainda mais no 3º ano. Enquanto Eduardo falsificava assinaturas, inventava desculpas para o aluguel atrasado e via o sonho do curso técnico morrer por falta de dinheiro, criando entre pai e filho um silêncio pesado, cheio do que nunca foi dito. Naquela mesma manhã, antes do trabalho, Eduardo acordou com a porta rangendo e viu no escuro a silhueta do pai vasculhando a calça dele. Quando chamou o pai Paulo, congelou tremendo, dizendo que só precisava de um pouquinho, ao que Eduardo respondeu. Cansado que ele tinha levado 120 dias antes e estava bêbado apesar do pai negar, mas o cheiro de álcool deixava claro, e os dois ficaram se encarando por um instante, pensando a mesma pergunta dolorosa. Como chegamos até aqui? Por favor, Paulo finalmente disse. Eu vou dar um jeito. Só preciso de um pouquinho agora. Eduardo então saiu da cama, pegou 2 notas de 20 reais na carteira e entregou sem dizer nada. O pai murmurou algo que talvez fosse um obrigado e foi embora. Isso foi há 3 horas. Agora, Eduardo empilhava latas de sopa, tentando não pensar se aqueles 40 zil seriam suficientes para manter a luz ligada, ou se o pai gastaria com outra coisa. No fim da manhã, o mercadinho já estava cheio do movimento típico de dia útil. Aposentados comprando porções pequenas, mães jovens com crianças no carrinho, alguns pedreiros pegando café e pão na chapa. Eduardo operava o caixa durante o pico rápido, educado preciso, e conhecia metade dos clientes pelo nome. Bom dia, dona Kowalski. Oi, Eduardo. Como está seu pai? Está bem, obrigado por perguntar. Era mentira, mas uma mentira gentil. Ela pagou pelo pão e pelo leite, e Eduardo lhe entregou o recibo com o mesmo sorrisinho educado que dava a todos. Quando o movimento diminuiu, Dona Glória o mandou para o intervalo. Eduardo se sentou nos fundos com um copo de café que ele mesmo preparou. E ficou olhando para o celular, a mensagem do pai ainda estava lá. Pensou na mãe.
Ela costumava fazer canja caseira daquela que levava a tarde inteira cantarolando músicas dos anos 70, enquanto o cheiro de alho e tomilho tomava a casa. O pai chegava, beijava a testa dela e dizia: "Tá cheirando a céu aqui dentro." Eduardo se perguntou se o pai ainda lembrava disso. Ele apagou a mensagem sem responder e voltou ao trabalho. A quase 80 quilômetros dali, em um lugar limpo, silencioso e insuportavelmente solitário, Dona Helena Marisa estava sentada perto da janela do quarto, enquanto a luz fria da manhã lutava para atravessar as nuvens cinzentas. A residencial Aurora, onde ela vivia, não era exatamente um asilo, era mais luxuosa. Os folhetos chamavam de comunidade de cuidados premium, e não era mentira: carpetes macios, móveis novos, refeições servidas em pratos de porcelana e guardanapos de pano. Havia biblioteca, sala de jogos, atividades diárias. Helena odiava tudo aquilo. Aos 74 anos, depois de 40 anos ensinando literatura no ensino médio e de criar um filho com salário de secretária em um apartamento pequeno no Boqueirão, ela sabia Shakespeare e Whitman de cor e já tinha ensinado centenas de jovens a amar livros e a se encontrar nas histórias. Agora sentava em um quarto de paredes amarelas, vendo desconhecidos decidirem o horário em que ela devia comer. Fazia 6 meses, desde que o filho Eduardo Azevedo, magnata do mercado imobiliário, a colocara ali. Ele apresentou aquilo como um presente. "A senhora vai amar mãe. Tem tudo. Atividades, equipe médica, cozinha completa. Não vai precisar se preocupar com nada." O que ele realmente queria dizer era: "Eu não vou precisar me preocupar com você." Helena entendia. Eduardo era ocupado demais. Reuniões e investidores do exterior, viagens, prazos, prédios para entregar. Ele construiu um império do nada, como ela sempre soube que ele faria, mas no processo havia esquecido como ficar presente. Helena olhou para a foto na mesinha de cabeceira antiga, desbotada. Eduardo, com 8 anos, sorriso aberto e um peixe pequeno nas mãos, que eles tinham pescado juntos num parque estadual. Ela tirou aquela foto com uma câmera descartável. Naquela época eram pobres, muito pobres, e ela trabalhava em 2 empregos para garantir comida e roupas. Meses inteiros, jantava sanduíche de pasta de amendoim para que ele tivesse algo quente no prato. Remendava as calças dele, comprava material escolar em brechó, mas eram felizes. Ele chegava da escola, sentava na mesa da cozinha e contava tudo. Professores amigos, experimentos de ciências. Ela mexia a panela e se sentia a mulher mais rica do mundo. Quando foi que tudo mudou? Ela lembrou da última visita dele 2 ou 3 semanas atrás. Ele ficou só 20 minutos olhando o relógio sem parar. O telefone tocou 4 vezes. Ele atendeu 2. "Desculpa, mãe. Tenho um problema no projeto de Recife. Preciso ir." Ela disse que estava tudo bem, ouviu sair já falando ao telefone antes mesmo de alcançar a porta. E naquela noite chorou no travesseiro baixo para que nenhuma enfermeira escutasse. Então, naquela manhã fria, Helena levantou com as articulações doendo, foi até o armário e pegou o casaco. Um casaco de lã velho de 20 anos atrás, de muito antes de Eduardo poder comprar cachemir para ela. Era uma tarde de terça-feira. Os funcionários da residencial Aurora trocavam de turno às 14h30. Se calculasse bem, Helena poderia sair pela porta lateral perto da cozinha, enquanto todos estivessem distraídos. Ela não estava exatamente fugindo, só precisava de ar de espaço, de uma chance de ser Helena novamente, em vez de Dona Helena do quarto. 14. Guardou a carteira no bolso do casaco. 2 notas de a-10 e algumas moedas dinheiro que vinha economizando da pequena mesada mensal que Eduardo havia organizado para ela, embora ela quase nunca gastasse porque não havia nada ali que realmente quisesse comprar. Helena esperou perto da porta, ouvindo os sons do corredor. Às 14h33, escutou Carla e Denise, as enfermeiras da tarde, conversando sobre o aniversário de alguém. Abriu a porta devagar, olhou dos 2 lados e escapou. A saída lateral estava apoiada por uma cunha provavelmente deixada por alguém que tinha ido fumar. Helena empurrou e entrou no frio. O vento gelado bateu como um tapa.
Mas ela recebeu o impacto com gratidão. Puxou o casaco para mais perto do corpo e começou a andar. Pela primeira vez em 6 meses, sentiu-se viva. Ela não tinha um plano, apenas caminhava quadra após quadra, passando por lojas de bairro, postos de gasolina e casas já decoradas para o Natal. Seus pés doíam. Usava sapatos errados, frágeis demais para o pavimento frio. Mas continuou. Depois de 40 minutos, suas pernas tremiam. Quando encontrou um ponto de ônibus, sentou-se no banco respirando com dificuldade. Um ônibus azul e branco da URBS parou com um chiado. "Vai subir?" perguntou o motorista. Helena hesitou, depois assentiu e subiu devagar, segurando no corrimão. "Para onde vai?" perguntou o motorista. Helena piscou, não tinha pensado nisso. "Centro de Curitiba, por favor." Abriu a carteira e contou as moedas com dedos artríticos que mal obedeciam. O motorista esperou pacientemente enquanto ela tentava não demonstrar vergonha pela demora. Quando finalmente colocou o valor exato na máquina, procurou um assento no fundo. O ônibus estava quase vazio. Um adolescente de fones de ouvido, um senhor lendo o jornal. Uma moça olhando o celular. Ninguém a notou. Helena encostou a testa na janela fria e observou os bairros passando. Sentia-se invisível. Sentia-se livre. O ônibus a deixou na esquina da rua 15 de Novembro, com a Monsenhor Celso bem no centro antigo de Curitiba. Era uma região charmosa, com fachadas antigas de tijolos, um teatro histórico, uma cafeteria com luzinhas piscando na vitrine. Helena caminhou devagar, absorvendo tudo. Fazia anos que não ia ali. Antigamente havia uma livraria naquela quadra daquelas com piso rangendo e um gato dormindo na vitrine. Agora era um estúdio de yoga. Tudo mudava. Todos seguiam em frente. Seu estômago roncou. Não comia desde a papa insossa servida no café da manhã 6 horas atrás. Do outro lado da rua viu um mercadinho pequeno. Mercadinho Esperança, dizia a placa desbotada. O lugar tinha cara de antigo daquelas lojas que existem há décadas. Helena atravessou com cuidado, sentindo cada passo nos pés doloridos, e empurrou a porta. O calor lá dentro a envolveu imediatamente, dissipando o frio das bochechas. O lugar cheirava a café e a algo assando. Não era grande, poucos corredores, um balcão de frios ao fundo, um caixa na frente. Uma senhora mais velha arrumava pacotes de salgadinhos. Um jovem atendia no caixa. Helena pegou uma cestinha e começou a percorrer os corredores lentamente os sapatos, fazendo um rangido suave no piso de linóleo. Não fazia compras havia 6 meses. Na residencial Aurora, todas as refeições eram servidas em horários rígidos, em pratos idênticos. Ela havia esquecido como era escolher sua própria comida, andar pelos corredores e tomar decisões por conta própria. Pegou um pacote de pão, o mais barato pão branco simples, pouco mais de 6 lires. Depois, um pequeno litro de leite cerca de 8. Ela se deteve diante de uma lata de canja de galinha. Segurou a lata por alguns segundos, sentindo o peso lendo o rótulo mesmo já sabendo o texto de cor. Lembrou-se de quando preparava sopa para Eduardo quando ele era pequeno e pegava gripe. Abria a lata, colocava um pouco mais de água para render, servia com bolachinhas de sal. Ele comia de pijama enrolado no cobertor que a avó havia tricotado enquanto ela lia Onde Vivem os Monstros até ele dormir. Seus olhos arderam. Piscou rápido e colocou a lata na cesta. Ela pegou um pequeno cacho de bananas, 3 delas ainda meio verdes, e foi ao caixa. O jovem que trabalhava ali tinha cabelo escuro caindo sobre a testa e olhos cansados que pareciam mais velhos que o rosto. Ele ergueu o olhar ao vê-la se aproximar e deu um sorriso educado e discreto. "Oi, o jovem", disse baixinho. "Tudo bem com a senhora hoje?" "Estou bem, obrigada", respondeu Helena, embora a voz tivesse saído mais trêmula do que esperava. Ela pigarreou e ele começou a passar as compras bip, bip. Cada som alto demais naquele mercadinho silencioso. O total apareceu na telinha no por 7,43.
Helena abriu a carteira com os dedos tremendo do frio do cansaço e de algo mais profundo que ela nem sabia nomear. Colocou cuidadosamente no balcão suas 2 notas de 10 reais, pensando que teria troco, mas lembrou que precisaria pagar a volta de ônibus cerca de 4,50 reais e percebeu que sobraria quase nada. O peito apertou. Olhou as compras já ensacadas, depois o dinheiro no balcão. Desculpe, será que... Ela teve que engolir seco. Será que pode tirar a sopa? As palavras soaram como derrota. O jovem parou com as mãos no caixa, levantou os olhos e realmente olhou para ela. E algo no olhar dele mudou. Atrás dela, alguém suspirou alto, impaciente. Anda logo, dona, reclamou um homem. As mãos de Helena tremeram ainda mais. Me desculpe, murmurou virando-se um pouco para o homem. Eu só preciso de 1 segundo. Tá tudo bem, disse o rapaz do caixa com a voz calma, porém firme. A senhora não precisa tirar nada. Helena o encarou confusa. Mas eu não tenho... Ele já estava pegando a própria carteira, tirando uma nota amassada de 5 reais e colocando junto com o dinheiro dela. Pronto, disse ele simplesmente. Agora tá certo. Helena olhou para a nota, depois para o jovem. Não, eu não posso aceitar. Não se preocupe. Tá tudo bem. Ele já recolocava a sopa na sacola com movimentos gentis e tranquilos. É só 5 reais, mas os dois sabiam que não era só 5 reais. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Sua garganta fechou e nenhuma palavra saía. Aquele menino, um desconhecido, tinha visto sua vergonha e lhe oferecido bondade ao invés de julgamento. Ele entregou a sacola para ela. Seus olhares se encontraram por um breve momento, e no olhar cansado dele, Helena viu compreensão, como se ele soubesse exatamente o que era contar moedas, exatamente o que era faltar 1 real para algo essencial. Obrigada. Conseguiu sussurrar por fim com a voz quebrada. Ele assentiu com um pequeno sorriso triste. De nada, senhora. Tenha um bom dia. Helena segurou a sacola contra o peito e saiu com as pernas trêmulas. Do lado de fora, respirou fundo enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Quando foi a última vez que alguém tinha sido gentil com ela sem querer nada em troca? Quando foi a última vez que alguém a viu como mais do que um incômodo? Ela enxugou o rosto com o dorso da mão e continuou andando. Dentro do mercadinho. Esperança, algo extraordinário começava a acontecer. O homem do casaco de lã grossa, aquele que tinha suspirado impaciente, aproximou-se do caixa. Eduardo passou suas compras, um fardo de cerveja barata, um saco de salgadinho e uma pizza congelada. 14,62, disse Eduardo. O homem abriu a carteira, mas parou. Olhou para a porta por onde a senhora tinha saído. Pensou nas mãos tremendo, na vergonha na voz dela ao pedir para tirar a sopa, e lembrou da própria mãe que morava sozinha em São José dos Pinhais e era orgulhosa demais para pedir ajuda mesmo precisando. Ele pigarreou. Garoto. Eduardo levantou os olhos. Sim, senhor, passa as compras da próxima pessoa também. Eu pago. Eduardo piscou. Como é? A pessoa atrás de mim. O homem apontou com o polegar. Passa junto. Eu pago tudo. A mulher atrás dele, uns 30 e poucos anos, vestindo jaleco hospitalar, estampado com desenhos infantis, exausta de um plantão duplo, ergueu o olhar surpresa. Sério, é? Por que não disse o homem dando de ombros, mas agora sorrindo, algo se suavizando no rosto dele? Aquela senhora só precisava de uns centavos. E parecia que o mundo ia desabar. Me fez pensar quando foi a última vez que eu fiz algo bom para um desconhecido. A mulher levou a mão à boca, os olhos marejando. Obrigada. Isso é muita gentileza. Não agradece a mim, disse o homem entregando o cartão. Agradece o garoto. Foi ele que começou. Eduardo registrou as compras das 2 pessoas, as mãos trabalhando automaticamente, enquanto a mente tentava acompanhar. O total deu 37,18. O homem pagou e saiu acenando.
A mulher de jaleco então se aproximou. Ela tinha uma salada triste e um energético, o jantar típico de quem trabalha demais. E ficou ali parada alguns segundos, olhando para Eduardo, antes de se virar para o senhor idoso que estava atrás dela. Seu Pacheco. Um cliente fiel que aparecia toda terça-feira para comprar pão e manteiga estava na fila. A enfermeira cansada virou-se para ele e disse: "Eu pago as suas compras também." As sobrancelhas dele se ergueram. "Tem certeza, minha jovem?" "Tenho sim." O sorriso dela iluminou o rosto exausto. "Alguém acabou de fazer algo bom por mim. Quero passar adiante." E assim simplesmente começou a se espalhar. Seu Pacheco pagou pelas compras da adolescente atrás dele, uma garota de mechas roxas no cabelo e fones no pescoço. A jovem olhou o celular por um momento, depois ergueu os olhos para o universitário atrás dela. "Sabe de uma coisa? Vou pagar para a próxima pessoa também." O universitário pagou para a mãe solteira com 2 crianças agarradas às suas pernas. A mãe, com lágrimas nos olhos, pagou para o trabalhador da construção civil atrás dela. O trabalhador, desacreditado e rindo, pagou para o casal de idosos que vinha em seguida. Em menos de 20 minutos, a fila do Mercadinho Esperança tinha se transformado em algo que nem Eduardo nem Dona Glória tinham visto na vida. As pessoas não estavam pagando apenas pelas próprias compras, mas pelas compras de desconhecidos. A energia no ambiente mudou, tornando-se elétrica, cheia de alegria e possibilidade. Alguém começou a bater palmas, depois outra pessoa. Logo, a loja inteira estava tomada por aplausos, risadas, e aquela espécie de bondade caótica e bonita, que só acontece quando as pessoas lembram que são capazes de serem gentis. Dona Glória estava no segundo caixa, lágrimas escorrendo livremente. "Trabalho aqui há 32 anos", dizia ela para qualquer um que quisesse ouvir. 32 anos e eu nunca vi nada assim. Perto da área refrigerada, uma mulher chamada Sandra Nakamura observava tudo com o celular na mão. Ela tinha parado ali para comprar leite no caminho de casa, uma tarefa rápida, antes de buscar a filha na creche. Mas aquilo era diferente. Ela abriu o aplicativo da câmera e começou a gravar. O vídeo era tremido, simples, filmado por entre os corredores. Mostrava a fila de pessoas passando compras adiante, os sorrisos, os aplausos espontâneos. Mostrava a Dona Glória chorando e rindo ao mesmo tempo. Mostrava Eduardo no caixa atordoado e emocionado, as mãos registrando as compras, enquanto os olhos brilhavam com lágrimas, que ele ainda não deixava cair. Quando completou 90 segundos, Sandra parou de gravar e abriu o Facebook. Seus dedos voaram pelo teclado. Algo lindo acabou de acontecer no Mercadinho Esperança, no centro de Curitiba. Um jovem caixa pagou as compras de uma senhora que estava faltando 0,85. E então todo mundo na fila começou a pagar um pelo outro. Nunca vi nada assim. Fé na humanidade restaurada. Ela postou sem pensar 2 vezes e foi buscar o leite. Quando passou no caixa e chegou ao carro, o vídeo tinha 37 visualizações. Quando buscou a filha na creche, já tinha sido compartilhado 12 vezes. Quando chegou em casa para fazer o jantar, tinha sido compartilhado 209 vezes. O vídeo estava viralizando. O turno de Eduardo terminou às 16h. A loja tinha voltado ao ritmo normal, mas a energia ainda pairava no ar como perfume. Antes de ele ir embora, Dona Glória o puxou de lado, colocando as mãos nos ombros dele. "Foi especial o que aconteceu hoje, Eduardo. O que você fez por aquela senhora? Você começou algo bonito." Eduardo balançou a cabeça desconfortável com o elogio. "Foi só R$5, Dona Glória." "Foi mais do que isso, e você sabe." Ela apertou os ombros dele. "Você tem um bom coração, garoto. Sua mãe estaria orgulhosa." As palavras atingiram Eduardo como um golpe direto no peito. Ele precisou desviar o olhar piscando rápido. "Obrigado", conseguiu dizer. "Vai para casa descansar",
disse Glória, dando um tapinha carinhoso em sua bochecha. Eduardo saiu no fim de tarde frio de junho e começou a caminhada de 3 quilômetros até sua casa. Poderia ter pego o ônibus, mas precisava daquele tempo para pensar. Precisava do ar gelado para clarear a cabeça. O rosto da senhora não saía de sua mente. As mãos trêmulas contando moedas. O pedido de desculpas, a voz pequena cheia de vergonha por estar a alguns centavos de não conseguir sobreviver. Aquilo o lembrava visceralmente da mãe, não na aparência, pois ela era mais jovem loira, e sempre apressada, mas na dignidade silenciosa, na tristeza gentil, na maneira como tentava não ser um peso exatamente como sua mãe nos últimos meses de vida. Ela tentara esconder o quanto estava doente. Usara lenços quando o cabelo caiu por causa da quimioterapia. Sorrira, apesar das dores, continuara cozinhando, mesmo quando mal conseguia ficar de pé, só para que a rotina da família parecesse normal. Eduardo se perguntou se a senhora estava sozinha, se tinha família, se alguém cuidava dela. Perguntou-se se algum dia a veria de novo. O pensamento deixou Eduardo triste de um jeito que ele não sabia explicar. Quando finalmente chegou à sua rua, o sol de inverno já estava se pondo, pintando o céu de rosa e cinza. Ele virou na Rua das Paineiras, os pés doendo, o estômago roncando, e então a viu a senhora do mercado. Ela estava sentada num banco no ponto de ônibus a 2 quadras de sua casa, a sacola de compras aos pés, o casaco apertado no corpo magro, mas mesmo assim, tremendo. Nas mãos, a latinha de sopa que ele tinha ajudado a comprar, e ela a encarava como se ali houvesse respostas para perguntas que não podia fazer. Eduardo parou onde estava. Observou enquanto ela abria a lata. Tinha um abridor de chaveiro e usou a tampa metálica como colher improvisada. Levou a lata à boca e bebeu a sopa fria diretamente dali. A imagem atingiu Eduardo como um soco. Ela estava comendo sopa gelada na rua, num ponto de ônibus no frio cortante, porque não tinha outro lugar para ir. Os pés dele se moveram antes que o cérebro decidisse. Ele caminhou até ela, o coração acelerado. Senhora Helena levantou o rosto assustada. Ao reconhecê-lo, a vergonha passou rapidamente por sua expressão e ela abaixou a lata limpando a boca com o dorso da mão. Ah, é você do mercado? A senhora está bem? Perguntou Eduardo, uma pergunta boba, porque ela obviamente não estava. Estou sim, obrigada. Respondeu Helena, endireitando a postura com dignidade, mesmo enquanto tremia. Só esperando o ônibus. Eduardo olhou o horário pregado no abrigo. O próximo ônibus só chegaria em 47 minutos. Ele voltou o olhar para ela, realmente olhou. Os lábios tinham um tom arroxeado. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a lata. As bochechas estavam fundas, os olhos cansados. Há quanto tempo está aqui? Perguntou com suavidade. Helena hesitou. Não sei. Faz um tempo. E comeu alguma coisa além disso? Isso é suficiente. Ela respondeu rápido. A sopa é muito boa. Era mentira, estava nos olhos dela. Eduardo tomou uma decisão. Por favor, disse ele abaixando-se até ficar na altura dela. Por favor, venha comigo. Minha casa é aqui perto 2 quadras. A senhora pode se aquecer, comer direito e depois eu ajudo a descobrir para onde precisa ir. Ah, eu não poderia, começou Helena. A senhora está congelando, disse Eduardo baixinho, e está comendo sopa fria num ponto de ônibus. Por favor, deixe eu ajudar. Helena o observou por um longo momento. No rosto jovem dele viu preocupação verdadeira, sem julgamento, sem pena, apenas bondade simples e humana. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não quero ser um fardo. A senhora não é, disse Eduardo firme. Ele se levantou e estendeu a mão. Vamos. Por favor. Helena encarou a mão estendida. Pensou em dizer não. Pensou no orgulho que carregou a vida inteira na determinação de nunca pedir ajuda, de nunca incomodar ninguém. Mas ela estava tão fria, tão cansada, tão faminta, e aquele rapaz, um estranho, estava oferecendo calor sem pedir nada em troca. Lentamente,
Ela estendeu a mão e segurou a dele. Eduardo a ajudou a levantar. Ela cambaleou um pouco e ele a segurou pelo cotovelo com suavidade. Obrigada, sussurrou Helena. Ainda não me agradeça, disse Eduardo com um sorriso tímido. Eu não cozinho muito bem. Eles caminharam devagar pelas 2 quadras, Helena apoiando-se levemente no braço de Eduardo. Ela tentava não colocar muito peso, tentava preservar alguma independência, mas as pernas tremiam e os pés doíam do frio. Eduardo ajustou o passo sem reclamar, sustentando-a com firmeza. Quando chegaram ao número 3.347 da Rua das Paineiras, Helena parou para olhar a casa. Era pequena e desgastada a tinta descascando calha torta, ervas daninhas brotando nas rachaduras da calçada. Uma das janelas estava coberta com papelão e fita adesiva. Mas havia uma varandinha simples e alguém havia plantado crisântemos num vaso perto da porta, agora mortos pelo frio. Não é grande coisa, disse Eduardo percebendo o olhar dela. Mas é quentinha? Normalmente. Ele disse essa última palavra com um tom estranho que Helena não compreendeu. Ainda não. Eduardo destrancou a porta e abriu. Depois da senhora. Helena entrou e seu coração afundou. A casa estava escura. Completamente. Ah, murmurou Eduardo atrás dela com a voz meio vazia. É, certo. Ele fechou a porta e sumiu por um instante. Helena ouviu gavetas abrindo passos rápidos e então uma luz suave apareceu. Eduardo retornou segurando uma lanterna de camping daquelas LED que criam sombras longas. Desculpa, disse ele sem encará-la. A energia acabou. Às vezes acontece. Mas Helena tinha 74 anos e criara um filho na pobreza. Ela sabia a diferença entre a luz caiu e a luz foi cortada. Não disse nada. Ela sabia. Ela ficou parada na entrada segurando a sacola de compras e sentiu o coração apertar um pouco pelo rapaz. Aqui, disse Eduardo colocando a lanterna no balcão da cozinha. Sente-se, por favor. A cozinha era pequena e simples. Uma mesa com 2 cadeiras diferentes, uma geladeira que fazia um zumbido alto, armários com a tinta descascada. No balcão, Helena notou um papel laranja brilhante, um aviso de corte da companhia de luz. Ela desviou o olhar rapidamente, para não deixá-lo constrangido. Eduardo se ocupou no fogão. Eu não tenho muita coisa, mas posso fazer miojo. E tenho ovos. A senhora gosta de ovos. Parece ótimo, disse Helena suavemente. Ela se sentou à mesa e observou enquanto ele trabalhava. Ele se movia com eficiência silenciosa, encheu uma panela com água da torneira, colocou no fogão a gás e girou o botão até a chama acender com um fu. O fogão funcionava porque era a gás, mas todo o resto, luz, aquecedor, geladeira, estava desligado. As mãos de Helena apertaram a sacola no colo. Enquanto a água aquecia, Eduardo pegou os ingredientes do armário. 2 pacotes de miojo sabor galinha, um saco de legumes congelados do freezer, 2 ovos. Ele quebrou os ovos na água fervente com facilidade. Adicionou o macarrão e os legumes mexendo devagar. O cheiro quente e acolhedor preencheu a cozinha. O estômago de Helena roncou alto e ela colocou a mão sobre ele envergonhada. Vai ficar pronto já. Já disse Eduardo sem olhar para trás. Quando o miojo ficou pronto, ele dividiu entre 2 tigelas, dando a ela a porção maior, algo que Helena percebeu. Ele colocou a tigela diante dela com uma colher e um guardanapo. Não é sofisticado, disse ele sentando-se à frente dela. Helena olhou o prato macarrão barato, caldo simples, alguns legumes, um ovo escalfado perfeitamente no topo. Era a refeição mais simples possível, mas estava quente, e ele tinha feito para ela, e tinha lhe dado a porção maior, mesmo sendo visível o quão magro ele estava, o quanto a camisa pendia larga em seu corpo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, sussurrou. Está perfeito. Eles comeram em silêncio por alguns minutos.
Os únicos sons eram as colheres tocando nas tigelas e o chiado suave da lanterna. A comida quente espalhava calor pelo corpo de Helena pela primeira vez naquele dia. Depois de alguns minutos, Eduardo falou. Eu sou o Eduardo. Eduardo Ferreira. Helena Marisa, disse ela. É um prazer te conhecer de verdade, Eduardo. O prazer é meu, dona Helena. Seguiu-se outro silêncio. Então Helena disse. Você não precisava fazer isso. Me trazer aqui, me dar comida. Você já tinha sido tão gentil. Eduardo balançou a cabeça. É só miojo. É muito mais do que isso. Helena colocou a colher na mesa e encarou ele diretamente. Você me viu naquele ponto de ônibus. Me viu comendo sopa fria. E em vez de passar direto como qualquer um faria, você parou. Você se importou. Sua voz tremeu. Você sabe o quanto isso é raro? Eduardo pareceu desconfortável. Qualquer pessoa faria. Não disse Helena com firmeza. A maioria teria fingido que não viu. Mas você me viu lá na loja e depois no ponto. Você me viu. Eduardo engoliu em seco e desviou o olhar. Depois de comerem, Helena insistiu em ajudar na limpeza mesmo com Eduardo protestando. Ela lavou as tigelas na água gelada da pia, enquanto ele secava com um pano velho e gasto. Eu costumava dar aula no ensino médio, disse Helena enquanto esfregava. Literatura, 38 anos. Muito tempo. Mas foi uma boa vida. Ela sorriu, mas havia tristeza profunda ali. Eu amava aqueles alunos. Até os difíceis. Especialmente os difíceis. Eles eram os que mais precisavam que alguém acreditasse neles. Eduardo enxugou uma tigela devagar. Por que parou? A mão de Helena congelou na água. Envelheci. E meu filho achou que eu precisava estar em um lugar seguro onde cuidassem de mim. Ela engoliu seco. Então me colocou numa residência para idosos. É bonita? Cara! Mas a senhora não quer estar lá, completou Eduardo suavemente. Não. A palavra saiu quase como um sopro. Lá tudo é controlado. Decidem quando eu como o que eu como. Não posso mais cozinhar, dizem que é perigoso. Não posso sair para caminhar sem alguém perguntar para onde estou indo. Preciso participar de atividades com horário marcado. Como uma criança. Ela limpou os olhos com a mão molhada. Eu sei que meu filho quer o melhor. Sei que ele está ocupado. Mas me sinto como se estivesse lá apenas esperando. Esperando para morrer. O peito de Eduardo pareceu apertar. Foi por isso que a senhora saiu. Helena assentiu. Eu só queria um dia para me sentir eu mesma de novo. Fazer minhas próprias escolhas, comer algo que eu mesma escolhi. Ela riu sem humor, e eu nem consegui isso. Faltaram 85 centavos. Ei, disse Eduardo suavemente. A senhora não precisa. Eu já fui alguém, continuou Helena como se não tivesse ouvido. Tive alunos que lembravam de mim anos depois. Tive uma vida que importava. E agora? Agora eu sou ninguém. Uma velha que nem consegue comprar suas próprias compras. Isso não é verdade, disse Eduardo a voz firme. A senhora não é ninguém. Helena virou-se para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. A senhora ensinou por 38 anos, continuou ele. Criou um filho que ficou bem-sucedido o bastante para pagar aquele lugar chique. A senhora sobreviveu ao que quer que tenha sobrevivido para chegar até aqui. Isso não é pouca coisa. Isso não é ninguém. Helena levou as mãos ao rosto e chorou baixinho. Eduardo largou o pano de prato e, meio atrapalhado, a abraçou. Ela era tão pequena, tão frágil, que parecia que se apertasse demais ela quebraria. Helena chorou no ombro dele, enquanto aquele garoto, praticamente um estranho, deixava que ela desabasse. Quando finalmente parou de chorar, eles foram para a sala. Eduardo acendeu algumas velas longas do tipo de emergência dentro de potes de vidro, e eles se sentaram no velho sofá enrolados em cobertores contra o frio. Me conte sobre seu filho, disse Eduardo. Helena sorriu apesar das lágrimas. Eduardo.
Ele tem 46 anos agora, administra uma empresa de imóveis comerciais muito bem-sucedido. Trabalhou duro para chegar onde está. Ela apertou o cobertor ao redor do corpo. Nós não tínhamos muito quando ele crescia. O pai dele foi embora quando ele tinha 3 anos. Eu trabalhava em 2 empregos. Secretária de dia, garçonete à noite. Morávamos num apartamento minúsculo no Boqueirão. Mas eu fiz o possível para que ele tivesse o que precisava: livros, material escolar. Economizei cada centavo para a educação dele. Parece que a senhora fez um bom trabalho, disse Eduardo. Eu tentei. O sorriso dela sumiu. Mas em algum momento ele ficou tão focado em sucesso, em dinheiro, em estar sempre ocupado, que esqueceu como simplesmente estar presente. Ele me visita a cada poucas semanas, mas está sempre no celular, sempre correndo para a próxima reunião. Ele me olha, mas não me vê mais. Eduardo pensou nisso, ser olhado, mas não ser visto. E você perguntou, Helena. Me conte sobre sua família. Eduardo hesitou. Não gostava de falar daquilo, mas ela tinha dividido sua dor com ele. Parecia errado não retribuir. É só eu e meu pai, disse enfim. Minha mãe morreu há 3 anos. Câncer. Ah, Eduardo. Helena segurou a mão dele. Sinto muito. Depois que ela morreu, meu pai meio que desmoronou. Ele era mecânico bom mesmo, mas começou a beber. Perdeu o emprego. Ficamos atrasados nas contas. Eu larguei a faculdade comunitária para trabalhar em tempo integral. Ele fixou o olhar na chama da vela. Eu tento ajudar, mas ele pega o dinheiro e gasta com bebida ou coisas que eu nem sei. E eu estou tão cansado, mas não sei como parar. Onde ele está agora? Perguntou Helena com delicadeza. Não sei. Saiu ontem depois que pegou o dinheiro de mim de novo. Helena apertou a mão dele com força. Você não pode salvar alguém que não quer ser salvo, disse ela. Acredite, já tentei com alunos amigos. Até com meu próprio filho, de outras maneiras. Você não pode consertar pessoas. Mas ele é meu pai. Eu sei, disse Helena com imensa gentileza. Mas você também precisa cuidar de si mesmo. Você tem só 19 anos. Devia estar estudando, vivendo, pensando no seu futuro, não carregando alguém que se recusa a ficar de pé sozinho. A visão de Eduardo ficou borrada pelas lágrimas. Eu não sei como deixar ir. Eu sei, sussurrou Helena. Mas carregar o peso de outra pessoa não te fortalece. Só te quebra junto. Eles ficaram assim por muito tempo, 2 seres solitários, em uma casa fria e escura, segurando a mão um do outro, porque não havia mais ninguém para segurar. Por fim, Helena falou de novo. Eu devo ir. Está tarde. Eduardo a encarou. Ir para onde o rosto dela pareceu murchar. Acho que devo tentar voltar para a residencial Aurora. A senhora quer voltar, não? Ela admitiu. Mas não tenho outro lugar. Eduardo tomou uma decisão. Fique aqui esta noite. Por favor, pode ficar com a minha cama. Eu durmo no sofá. Eduardo, eu não poderia. Não é seguro para a senhora andar por aí essa hora, disse Eduardo. E, sinceramente, ele deu um sorriso triste. Eu gostaria da companhia. Helena olhou para aquele garoto que não tinha nada, e mesmo assim estava oferecendo tudo. Novas lágrimas escorreram. Você é uma boa pessoa, Eduardo Ferreira, ela sussurrou. Eu não sou, não, disse ele baixinho, mas estou tentando. Aquela noite, Eduardo deitou no sofá sob 2 cobertores finos, encarando o teto e ouvindo a casa estalar no frio. No quarto, Helena também ficou acordada, olhando para as estrelinhas fluorescentes coladas no teto, restos de algum antigo quarto infantil. Ela pensou em seu filho no último momento em que tinham realmente conversado. Não conversas superficiais como agora, mas conversas de verdade, como quando ele era pequeno. Ela não conseguia lembrar quando aquilo tinha acabado. Ela pensou em Eduardo dormindo no próprio sofá, para que ela pudesse ficar com a cama dele mesmo, ele trabalhando até a exaustão e o pai drenando tudo o que ele tinha.
E pensou na verdade estranha, dolorosa e bonita de que às vezes desconhecidos te dão mais amor do que as pessoas que deveriam te amar mais. Na quarta-feira de manhã, o vídeo de Sandra Nakamura já tinha sido compartilhado 473 vezes. Na tarde de quarta-feira tinha sido visto 53 mil vezes. Na noite de quarta, emissoras locais ligavam para o Mercadinho Esperança pedindo entrevista. Na quinta de manhã, o vídeo já era viral. Sandra não era influenciadora nem famosa. Era uma auxiliar de dentista de 36 anos que postava fotos do seu Cord e reclamava do trânsito da linha verde. Ela não fazia a menor ideia de como lidar com o que estava acontecendo. "Mãe, você tá na TV", a filha gritou na quinta de manhã, apontando para a televisão enquanto comia cereal. E lá estava no Bom Dia Paraná, o vídeo trêmulo de Sandra repetido em loop, enquanto os apresentadores falavam sobre o milagre de Curitiba e atos de bondade que restauram a fé na humanidade. O celular de Sandra não parava de tocar solicitações de amizade, mensagens de desconhecidos, pedidos de entrevista de podcasts, blogs, jornais. O vídeo tinha sido compartilhado por veículos nacionais. O Encontro, o Mais Você e até o Jornal Hoje mostraram trechos. No Twitter, influenciadores famosos repostaram. No TikTok, Gen Z adicionou trilhas sonoras, legendas e reações emocionadas. Os comentários chegavam aos milhares. "Estou chorando de verdade. É disso que o mundo precisa." O jeito que o caixa ajudou ela em silêncio. Isso é ser herói. Essa senhora partiu meu coração. Fé na humanidade restaurada. As pessoas começaram a chamar de o movimento dos 85 centavos. Comércios locais colocaram placas "Pague para o próximo." A gente cobre a diferença. Cafeterias começaram a oferecer café suspenso, onde alguém pagava um café a mais para quem precisasse. Alguém criou uma vaquinha online para encontrar a senhora do vídeo e ajudá-la. Em 2 dias, já tinha arrecadado 47 mil reais. Outra pessoa criou uma ONG chamada 85 Centavos de Bondade para ajudar quem estava quase lá, faltando um pouco para pagar aluguel, luz, compras, remédios. O movimento cresceu e no centro de tudo estava um vídeo granuloso de um adolescente exausto em um caixa de mercado, oferecendo uma nota de $5 para uma idosa que faltava 0,685 para comprar sopa. Na tarde de sexta-feira, o vídeo já tinha 12 milhões de visualizações. E foi então que Eduardo Azevedo viu. Eduardo não passava muito tempo em redes sociais. Tinha equipe para isso, uma assistente que cuidava do LinkedIn, uma publicitária que acompanhava a imagem da empresa. Seus perfis pessoais eram praticamente abandonados. Mas na tarde de sexta, sua assistente Juliana entrou em seu escritório com o celular na mão e uma expressão estranha, algo que Eduardo não soube identificar. Eduardo disse ela: "Você precisa ver uma coisa." Ele estava no meio da revisão de um contrato de aquisição de um terreno em São José dos Pinhais, 90 milhões de reais, mais de 30 mil medalhas de desenvolvimento misto. Sem levantar os olhos, respondeu: "Pode esperar. Preciso terminar isso antes da reunião das 17 horas. "Não, senhor", disse Juliana firme de um jeito incomum. "Não pode." Algo no tom dela fez Eduardo parar. Ele colocou a caneta sobre a mesa e a encarou. "O que foi?" Juliana contornou a mesa enorme de mogno e estendeu o celular. "Só. Assiste." O vídeo já estava rodando quando Eduardo pegou o celular. No começo ele viu sem som pessoas em um mercadinho sorrindo, ajudando umas às outras, empurrando compras para frente na fila. Parecia bonito e inspirador, o tipo de coisa de internet que ele nunca prestava atenção. Então, a câmera virou para a esquerda, e Eduardo a viu. Sua mãe. De pé no caixa usando o casaco de lã velho, aquele que ele tentara substituir anos atrás, mas que ela se recusava a se abandonar. O cabelo branco estava mais desalinhado que o normal. O rosto parecia magro, cansado. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no peito. "Ativa o som", disse ele a voz distante. Juliana tocou a tela. Eduardo ouviu a voz do caixa jovem educada. Ficou 7 no de 43.
Ouviu o som das moedas das notas sendo alisadas sobre o balcão. Ouviu a voz trêmula da mãe. Desculpa. Achei que tinha o suficiente. Será que pode tirar a sopa? A mão de Eduardo apertou o telefone. Ele ouviu alguém suspirar atrás dela, impaciente e cruel. E ouviu o caixa novamente. Tá tudo bem. Eu pago. O vídeo terminou. Eduardo ficou imóvel, encarando a tela apagada. Tem mais, disse Juliana suavemente. Ela abriu a postagem inteira no Facebook pelo computador e virou a tela para que Eduardo pudesse ver. 12 milhões de visualizações, 370 mil compartilhamentos, comentários rolando sem parar. Isso me fez chorar feio. Coitadinha dessa senhora. Dá para ver como foi difícil para ela pedir ajuda. As mãos dela tremendo. Meu Deus, alguém encontre essa mulher e ajude ela, por favor. Eduardo leu tudo em silêncio, o rosto completamente imóvel. Quando isso foi postado, ele perguntou por fim. Na tarde de terça, 5 dias atrás, 5 dias. Sua mãe tinha ficado sem 0,85 sino para comprar comida 5 dias atrás. E Eduardo nem sequer sabia que ela tinha deixado a residencial Aurora. Ele teve que parar pigarrear. Onde fica exatamente esse mercadinho? Esperança Eduardo se levantou tão rápido que a cadeira rolou para trás. Caminhou até as janelas enormes do escritório que davam vista para o centro cívico. 30 andares abaixo. Curitiba se movia como uma máquina. Carros, pessoas, vida, acontecendo sem ele. Ele apoiou a testa no vidro frio. Sua mãe contando moedas com as mãos trêmulas. Sua mãe pedindo desculpas por faltar 0,85. Sua mãe sozinha em um mercadinho qualquer, sendo suspirada por estranhos enquanto tentava comprar sopa. Como aquilo tinha acontecido? Eduardo lembrou de quando tinha 8 anos sentado à mesa da cozinha minúscula enquanto a mãe preparava jantar. Naquela época, ela trabalhava em 2 empregos, secretária de dia, garçonete à noite, sempre exausta, mas ainda assim cozinhava para ele, ajudava com o dever de casa, lia histórias antes de dormir. Lembrou do ano em que ele quis um tênis caro, igual ao dos outros meninos, e ela disse que não tinham dinheiro. Ele tinha ficado bravo do jeito que crianças ficam quando não entendem a vida. 2 semanas depois, ela lhe deu o tênis novo na caixa. Só anos mais tarde ele percebeu que ela tinha feito turnos extras para comprar aquilo que provavelmente tinha pulado refeições para conseguir. Lembrou dela na formatura dele chorando de orgulho. No primeiro grande negócio que ele fechou sorrindo na plateia. Em cada marco importante da vida dele, ela esteve lá irradiando amor e orgulho. Quando foi que ele parou de ver isso? Quando ela virou uma obrigação e não uma pessoa, Senhor. A voz de Juliana era suave atrás dele. Eduardo se virou. Seus olhos estavam vermelhos, mas seu rosto estava controlado. Ligue para a residencial Aurora. Descubra quando ela saiu e por que não me informaram. Eu já liguei, disse Juliana. Disseram que tentaram te ligar 3 vezes na noite de terça e na quarta. Você estava. Eu estava em reuniões, completou Eduardo, a voz vazia. Claro que eu estava. Ele pegou o celular e verificou o registro de chamadas. Lá estavam. 3 ligações perdidas da residencial Aurora. 3 chamadas que ele ignorou porque estava ocupado demais fechando negócios, ganhando dinheiro, construindo seu império enquanto a mãe dele estava na rua sozinha e com fome. Eduardo fechou os olhos. Encontre ela, disse. Não importa o que custe. Encontre minha mãe. Juliana agiu rápido. Ligou para a residencial Aurora primeiro e conseguiu toda a história. Helena tinha saído na terça à tarde durante a troca de turno. A equipe percebeu em menos de 1 hora. Fizeram um boletim de pessoa desaparecida. Ligaram para Eduardo 3 vezes. Depois, Juliana ligou para a polícia. Nada nos cartões da Helena. Nenhuma movimentação, nenhuma pista. Então, Juliana fez o que justificava seu salário de 6 dígitos. Ela foi criativa. Ligou diretamente para o Mercadinho Esperança.
Quem atendeu foi Dona Glória, a voz acolhedora. Mercadinho Esperança, boa tarde. Oi, meu nome é Juliana Park. Estou ligando em nome de Eduardo Azevedo. Estamos tentando localizar a mãe dele, Helena Marisa. Acreditamos que ela esteve na sua loja no início da semana. Ela aparece em um vídeo que está circulando online. Houve uma pausa. A senhora do vídeo. Aquela que o Eduardo ajudou. Sim. Espere só um momento. O telefone ficou mudo por alguns segundos antes de Glória voltar. Eduardo foi quem ajudou ela. Talvez ele saiba alguma coisa. Ele não trabalha hoje, mas posso te passar o número dele. Juliana ligou para o número de Eduardo. Chamou 6 vezes antes da caixa postal. Tentou de novo. Nada. Então ela mudou de estratégia. Ligou para a polícia de Curitiba e perguntou se havia imagens de câmeras de segurança da região próxima ao Mercadinho Esperança na terça à tarde. Havia, mas não podiam liberar sem autorização formal. Juliana ligou para Eduardo. Preciso que o senhor autorize a liberação das imagens. Eduardo fez a ligação. Em meia hora, Juliana tinha acesso ao vídeo. Ela assistiu horas de gravação granulada. Helena saindo do mercado. Helena caminhando devagar pela Rua do Pinheiro. Helena sentada há muito tempo no ponto de ônibus. Depois, e isso era o mais importante, um jovem se aproximando dela, conversando, ajudando-a a se levantar e caminhando com ela por uma rua residencial. Jennifer acompanhou o trajeto pelo Google Maps Street View, cruzando com o horário do vídeo. Eles tinham ido para o número 3247 da Rua das Paineiras. Ela puxou os registros do imóvel. Morador Daniel Ferreira. Residente atual Eduardo Ferreira. O mesmo Eduardo que trabalhava no Mercadinho Esperança. Jennifer ligou para Eduardo. Eu encontrei. Eduardo estava no carro em 3 minutos. Ele mesmo dirigiu. Não chamou o motorista, não esperou ninguém. Entrou na BMW e foi. O endereço que Jennifer lhe dera ficava em um bairro onde ele nunca tinha estado. O tipo de lugar que gente como ele passa de carro sem sequer notar. Casinhas com cercas de arame, carros apoiados em cavaletes nas garagens lojinhas de esquina e casas de câmbio baratas em cada quarteirão. O peito de Eduardo estava apertado durante todo o caminho. Ele parou em frente ao 3247, às 18h43. A casa era pequena e mal conservada, pior do que ele imaginava: tinta descascada, calha torta, mato. Por todo canto, nenhuma luz acesa, estranho para aquele horário. Era ali que sua mãe estivera por 5 dias. Eduardo saiu do carro e caminhou até a porta com as mãos tremendo. Bateu 3 vezes firme. Lá dentro, Eduardo esquentava sopa no fogão. A energia ainda não tinha voltado, mas ele tinha recebido o pagamento naquela manhã e comprado alguns mantimentos, mais miojo, sopa enlatada, pão-ovos simples, mas o suficiente para manter os 2 alimentados. Helena estava sentada à mesa, lendo um livro velho de Eduardo sob a luz da lanterna. Ela estava mais quieta aquele dia, mais retraída, e Eduardo temia que ela estivesse pensando em voltar para a residencial Aurora. Quando ouviram a batida na porta, os 2 congelaram. Você está esperando alguém? Perguntou Helena com um nó de medo na voz. Não. Eduardo desligou o fogão e foi até a porta com o coração acelerado. Ele abriu. Um homem estava na varanda, uns 40 e poucos anos, alto, elegantemente vestido de um jeito que gritava dinheiro, sobretudo de lã escura, que custava mais do que o carro de Eduardo, relógio caro, corte de cabelo impecável. Seu rosto estava tenso, cheio de emoção reprimida. Posso ajudar? Perguntou Eduardo confuso. O homem olhou por cima do ombro dele para dentro da casa escura. A Helena Marisa está aqui. O estômago de Eduardo afundou. Quem quer saber? Sou o filho dela. Atrás de Eduardo ouviu-se uma respiração ofegante. Helena apareceu ao lado dele, segurando o braço do garoto. Eduardo! A voz dela era quase um sopro. A expressão controlada de Eduardo desmoronou. Mãe! Helena deu um passo à frente, como se não acreditasse que ele fosse real.
O que você está fazendo aqui? Eu? O que eu estou fazendo aqui? A voz dele falhou. Ele parecia prestes a rir e chorar ao mesmo tempo. Mãe, você está desaparecida há 5 dias. 5 dias? Eu procurei em todo lugar. Polícia, investigadores particulares, imagens de segurança. Ele parou pressionando as mãos no rosto. Eu achei que algo horrível tivesse acontecido. Eu não estava desaparecida, disse Helena, a voz ganhando firmeza. Eu estava aqui. Eduardo abaixou as mãos e olhou para Eduardo. Realmente olhou para ele pela primeira vez. Depois voltou o olhar para a mãe. Com ele... com um estranho. O nome dele é Eduardo, disse Helena com firmeza incomum. E ele foi mais gentil comigo do que qualquer pessoa tem sido em muito, muito tempo. As palavras atingiram Eduardo como um tapa. Ele se encolheu visivelmente. Podemos conversar? Pediu ele, a voz crua. Por favor, mãe. Só eu e você. Helena olhou para Eduardo, que assentiu devagar, dando permissão. Eu já volto, disse ela. Eduardo se afastou e Helena saiu com o filho para a varanda. A porta se fechou atrás deles. Mãe e filho ficaram no frio, a respiração formando nuvens no ar. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Então Eduardo disse: Eu vi o vídeo. Helena fechou os olhos. Aquele do mercado, continuou ele, a voz tremendo, toda a postura de executivo desabando. Eu vi você contando moedas. Vi suas mãos tremendo. Eu te vi pedir para tirar a sopa porque faltavam 85 centavos. Ele engoliu seco. 85 centavos, mãe. A senhora não podia comprar sopa. E eu estava fechando acordos de milhões enquanto a senhora... Ele não conseguiu terminar. O rosto se contorceu e de repente ele estava chorando. Chorando de verdade, como não fazia desde menino. Ah, Eduardo, sussurrou Helena. Me desculpa, soluçou ele. Me desculpa, mãe. Eu achei que te colocar lá era o certo. Achei que estava cuidando de você, mas eu não estava. Eu só te coloquei em algum lugar. Um lugar onde eu não precisasse pensar. Um lugar conveniente. Helena o escutava em silêncio. Eduardo continuou. Você me criou sozinha. Trabalhou em 2 empregos. Passou necessidade para que eu tivesse mais. Você acreditou em mim quando ninguém acreditava. Ele levantou o rosto coberto de lágrimas. E foi assim que eu retribuí, te colocando em uma instituição e te visitando 20 minutos a cada 2 semanas, ignorando suas ligações, sem nem perceber que você tinha sumido. As lágrimas de Helena também caíam agora. Você estava ocupado. Eu entendi. Isso não é desculpa, disse Eduardo com força. Você é minha mãe. Nada deveria ser mais importante do que você. Nada. Eles ficaram ali os dois chorando anos de distância e mágoa finalmente saindo. Por fim, Helena estendeu as mãos e segurou as dele. As mãos dele estavam frias, tremendo. Eu não te culpo, ela disse com doçura. Você achou que estava fazendo o certo. E talvez eu devesse ter dito o quanto eu estava infeliz. Talvez eu devesse ter falado em vez de simplesmente ir embora daquele jeito. Por que você saiu? Eduardo perguntou. Por que não me ligou? Eu teria feito qualquer coisa. Helena olhou para as mãos entrelaçadas. Porque eu não queria ser um peso. Porque você é tão ocupado, tão bem-sucedido. E eu sou só uma velha que precisa de coisas. Eu não queria precisar de você. Você não é um peso, disse Eduardo, a voz quebrando de novo. Você é minha mãe. Nunca será um peso. Helena apertou as mãos dele. Eu não conseguia mais viver daquele jeito. Eduardo, aquele lugar é bonito, é seguro, tem tudo. Mas eu não estava vivendo. Só existindo, esperando. Alguém decidia quando eu comia o que eu comia. Eu não podia cozinhar. Não podia caminhar sozinha. Não podia fazer escolhas. Ela ergueu o olhar, olhos brilhando.
Eu me sentia invisível. Eduardo a puxou para um abraço, apertando forte. Desculpa, sussurrou no cabelo dela. Eu sinto muito. Eu vou consertar isso. Eu prometo. O que você quiser. Um apartamento, uma casa. Eu faço acontecer. Só por favor. A voz falhou. Por favor, não desapareça de novo. Helena abraçou o filho e chorou no casaco caro dele. E por um momento, eram exatamente quem tinham sido um dia uma mãe e seu menino encontrando o caminho de volta um ao outro. Quando finalmente se afastaram, Eduardo enxugou os olhos com o dorso da mão. Quem é ele, o garoto lá dentro? O nome dele é Eduardo, disse Helena suavemente. Ele trabalha no mercado, onde tudo aconteceu. Ele pagou minhas compras quando faltou dinheiro. Depois, horas mais tarde, me encontrou no ponto de ônibus comendo sopa fria, porque eu não tinha para onde ir. E ele me trouxe aqui, me alimentou, me deu a cama dele e não pediu nada em troca. Eduardo a encarou. Por que ele faria isso? Porque ele tem um bom coração, disse Helena simplesmente. Porque ele sabe o que é lutar. A mãe dele morreu há 3 anos. O pai é alcoólatra e tira todo o dinheiro dele. Ele largou a faculdade para trabalhar em tempo integral e, mesmo assim, mal consegue sobreviver. Ela olhou para a casa escura. E mesmo sem ter nada, ele me deu tudo. Eduardo seguiu o olhar da mãe. De repente, a casa parecia diferente. Não decadente, mas corajosa, um lugar onde pessoas faziam o melhor que podiam e ainda assim ficavam para trás sem culpa alguma. Quero conhecê-lo, disse Eduardo finalmente. Eles voltaram para dentro. Eduardo estava na cozinha claramente, tentando fingir que não estava ouvindo atrás da porta. Eduardo caminhou direto até ele e estendeu a mão. Eduardo Azevedo. Obrigado por cuidar da minha mãe. Eduardo apertou a mão dele sem jeito, com a grandeza do momento. Eu não fiz muita coisa. Ela não precisava de tanto. Só sabe sopa e um lugar quente. Isso já é mais do que a maioria daria, disse Eduardo. Ele olhou ao redor da casa escura, vendo detalhes, o aviso de corte no balcão, a lanterna, os armários quase vazios, o frio no ar. Há quanto tempo está sem luz? O rosto de Eduardo ficou vermelho. Só uns dias. Tá tudo bem. Não tá bem, disse Eduardo suavemente. Nada disso tá bem. A mandíbula de Eduardo enrijeceu. Eu tô dando conta. Eu sei. Eduardo suavizou o olhar. Minha mãe me contou sobre sua situação, sobre seu pai, sobre ter largado os estudos. Eu entendo, mais do que você imagina. Eduardo não soube o que responder. Eduardo respirou fundo. Quero te oferecer uma coisa. Um trabalho. Eduardo piscou. Um trabalho. Minha mãe precisa de alguém, disse Eduardo, escolhendo as palavras com cuidado. Não um funcionário de instituição. Não uma enfermeira. Ela precisa de companhia. Alguém que possa estar com ela, ajudar ela a viver a vida do jeito dela. Ele olhou direto para Eduardo. Acho que essa pessoa pode ser você. Você quer me contratar? Para quê? Ser amigo dela. Quero te contratar para ser o cuidador dela, explicou Eduardo. Você moraria com ela na casa que ela escolher. A ajudaria nas tarefas do dia a dia, faria companhia, garantiria que ela estivesse segura. Em troca, eu pago 50 mil reais por ano, mais moradia completa. E se você quiser voltar a estudar, eu pago sua faculdade. Online à noite, o que funcionar para você. Eduardo sentiu como se o chão sumisse. Isso. O senhor está falando sério. Completamente sério, disse Eduardo. Você esteve com ela quando eu não estive. Você enxergou minha mãe quando eu já não enxergava mais. Isso vale mais do que você pode imaginar. Evan olhou para Helena. Ela sorria para ele, lágrimas nos olhos, fazendo um aceno de incentivo. 50 mil reais, moradia, estudos pagos. Era mais dinheiro do que Evan já tinha imaginado ter. Era um futuro de verdade. Por que Evan? Perguntou a voz rouca. Por que faria isso por mim? A expressão de Eduardo ficou séria.
Porque você mostrou bondade à minha mãe quando ela mais precisou. Porque você não passou direto naquele ponto de ônibus. Porque a levou para sua casa mesmo mal tendo comida para si mesmo. Ele parou. E por que você me lembra alguém que eu já fui antes de esquecer o que realmente importava? Evan olhou para Helena de novo. Ela estendeu a mão e segurou a dele. Diga sim, ela disse baixinho. Por favor, eu quero você comigo. E dito daquele jeito, o que mais ele poderia dizer? Tá bom, Evan, respondeu quase sussurrando. Tá bom. Eduardo estendeu a mão novamente e eles apertaram. Bem-vindo, Evan. Evan assentiu sem confiar na própria voz. Eduardo pegou o celular. Vou fazer umas ligações, ao menos garantir que sua luz volte hoje. Amanhã resolvemos o resto, achar uma casa para minha mãe organizar tudo para você. Deixa comigo. Você não precisa. Preciso sim, Eduardo. Disse firme. Você cuidou da minha mãe. Agora me deixa cuidar de você. Em menos de 2 horas, a luz voltou no número 3247 da Avenida Carvalho. Eduardo fez uma única ligação. Aparentemente, ele conhecia alguém que conhecia alguém e, de repente, a dívida estava quitada, o desligamento cancelado, tudo resolvido. Quando as luzes voltaram, Helena levou um susto. Meu Deus! Ela murmurou olhando a cozinha como se fosse nova. Depois começou a chorar. Evan não chorou, mas quase. Ele estava vivendo no escuro havia uma semana, racionando velas usando 2 casacos dentro de casa. E agora, assim de repente, estava tudo quente de novo, iluminado de novo. Eduardo pediu jantar de um restaurante italiano chique do centro. Quando chegou o frango à parmegiana, massa carbonara, salada, pão tiramisu, o cheiro tomou conta da cozinha pequena, um cheiro que Evan quase tinha esquecido que existia. Eles comeram juntos na mesa pequena, os 3 espremidos, e parecia surreal. Um empresário milionário, uma professora aposentada e um caixa de mercado comendo comida. Cara numa casa que estava no escuro 1 hora antes. Isso é muito bom, Evan disse porque não sabia o que mais falar. Helena comia devagar, saboreando cada mordida. Faz uns 15 anos que não como tiramisu, ela murmurou. Eduardo a observava com uma expressão que Evan não soube decifrar, talvez arrependimento, talvez algo mais profundo. Depois do jantar, Eduardo disse: Vou colocar vocês 2 num hotel hoje. Quente e confortável. Amanhã começamos a procurar uma casa para você, mãe. O que você quer? Apartamento casa. Uma casa, Helena respondeu na hora. Com cozinha. Uma cozinha de verdade para eu cozinhar. Feito, disse Eduardo. O que mais um jardim, mesmo que seja pequeno. Feito. E uma varanda. Quero sentar numa varanda e ver o mundo passar. Eduardo sorriu e o rosto dele mudou. Considere feito. Helena olhou para Evan. E ele precisa de um quarto de verdade, com mesa de estudo. Mãe? Evan começou sem graça. Não é negociável, ela disse firme. Depois olhou para Eduardo. E quero ficar aqui perto de bairro brasileiro. Aqui é onde me sinto em casa. Eduardo assentiu. Vamos achar algo perfeito. Eu prometo. Aquela noite ficaram no Hotel Bourbon Curitiba, perto de Hotel Bourbon Curitiba, numa suíte de 2 quartos. Helena em um quarto, Evan no outro. Eduardo ficou num quarto separado no final do corredor. Evan ficou parado no quarto do hotel, olhando para a cama king size, a TV enorme, o banheiro com piso aquecido. Nunca tinha ficado em um lugar assim. Tomou um banho de verdade longo, quente, e depois deitou na cama usando o roupão branco macio do hotel. O colchão era tão confortável que parecia que ele flutuava. Evan ficou olhando para o teto, tentando entender o que tinha acontecido nas últimas 6 horas. A vida dele tinha mudado, completamente. Ele pegou o celular e olhou as mensagens do pai. Eram 11. Cada uma mais desesperada que a anterior. Filho, onde você tá? Evan responde. Filho, preciso de dinheiro. Vamos, filho, por favor. Desculpa.
Eu vou melhorar. Evan ficou olhando aquelas mensagens por muito tempo. Depois digitou: a gente precisa conversar amanhã. Sóbrio. Enviou e desligou o telefone. 3 portas adiante. Eduardo estava sentado no próprio quarto com um copo de uísque que não bebia. Ligou para Jennifer e disse para liberar sua agenda pelas próximas 2 semanas. 2 semanas ela repetiu chocada. Eduardo, você tem a reunião de Denver, os investidores de Tóquio. O cancele tudo, disse Eduardo. Ou adie. Não importa. Eu vou tirar um tempo. Ele nunca tinha tirado tempo livre. Tempo livre de verdade. Não em 20 anos. Mas agora ia tirar. No quarto dela, Helena sentou-se à janela com a camisola e olhou para as luzes da cidade. Tinha vivido em Curitiba a vida inteira, mas nunca a tinha visto daquele ângulo tão alta, brilhante e linda. Pensou em Eduardo no jeito que ele chorou na varanda, no modo como a olhou, como se a estivesse vendo pela primeira vez em anos. Pensou em Evan, na bondade nos olhos dele, no jeito como a levou para casa mesmo não tendo nada. E pensou em segundas chances, em como às vezes você precisa perder tudo para encontrar aquilo que sempre procurou. Helena encostou a mão no vidro frio e sorriu. 3 semanas depois, Evan mudou-se para a casa que Eduardo encontrou para Helena. Era perfeita, uma casa modesta de 2 andares em Oak Park, perto de bairro brasileiro. Revestimento creme, uma varanda com balanço, um quintal com canteiros de jardim. A cozinha tinha bancadas de granito e uma janela sobre a pia que deixava entrar luz da manhã. Havia 3 quartos, um para Helena, um para Evan e outro que Eduardo disse que poderia ser de hóspedes ou escritório. Helena sugeriu que fosse para ele estudar. A casa parecia um lar de verdade de um jeito que Evan nunca tinha sentido. Parecia segura. Helena chorou quando entrou pela primeira vez. Depois foi direto para a cozinha fazer chá cantarolando baixinho. O quarto de Evan ficava no 2º andar com vista para as árvores da rua. Eduardo o mobiliou com cama decente, escrivaninha estante, tudo o que Evan precisava. Era o melhor quarto que ele já tivera. Evan ficou parado na porta olhando e sentiu algo apertado no peito finalmente afrouxar. Ele entrou na rotina rapidamente. Levava Helena à biblioteca 2 vezes por semana, onde ela voltou a ser voluntária lendo para crianças e ajudando em clubes do livro. Ele cozinhava com ela, aprendendo suas receitas. À noite viam filmes antigos, conversavam. Eduardo visitava todos os domingos para o jantar. No começo, os encontros eram constrangedores, cheios de silêncios e assuntos não ditos. Mas aos poucos, algo mudou. Eduardo começou a guardar o celular. Começou a perguntar sobre a semana da mãe em vez de falar só da dele. Começou a ficar mais tempo. Helena floresceu com essa atenção, o rosto voltou a ter cor. Ela ria mais, plantou ervas no quintal, manjericão, alecrim, tomilho e colhia frescas para o jantar. Evan observou mãe e filho reconstruírem a relação peça por peça e sentiu algo parecido com esperança. Tudo estava bem. Finalmente, bem. Até que numa tarde de terça-feira de início de fevereiro, Daniel Carvalho apareceu. Evan estava na cozinha preparando o almoço, queijo quente e sopa de tomate pedido de Helena, quando a campainha tocou. Eu atendo, ela chamou da sala. Evan ouviu a porta abrir. Ouviu a saudação educada de Helena. Olá, posso ajudar? E então ouviu uma voz masculina arrastada e alta. Onde está meu filho? O sangue de Evan gelou. Ele desligou o fogão e foi rapidamente até a porta. Seu pai estava na varanda cambaleando. Daniel parecia pior do que Evan já o tinha visto. Mais magro, sem fazer a barba, roupas sujas e amassadas. Os olhos vermelhos perdidos. Pai Evan disse, colocando-se na frente de Helena. O que você está fazendo aqui? Então é aqui que você está se escondendo. As palavras de Daniel vinham emboladas. Vivendo numa casa chique enquanto seu velho sofre. Você precisa me ajudar. Você precisa ir embora, Evan disse baixo. Você está bêbado. Não estou bêbado.
Daniel rebateu, mas nem ele parecia acreditar. Só preciso de ajuda, Evan. Estou em apuros. Apuro de verdade desta vez. Como você me encontrou? Evan perguntou. Não foi difícil. A vizinhança inteira está falando de você. O filho do Daniel Carvalho ganhou na loteria. Tá morando com gente rica agora. Daniel fez um gesto amplo para a casa. Olha isso. Você tem dinheiro agora. Então me dá um pouco. Eu não tenho dinheiro. Evan disse. Essa casa não é minha. Eu trabalho aqui. Não mente para mim. Daniel! Rosnou dando um passo à frente e Evan instintivamente recuou, mantendo o corpo entre o pai e Helena. Você está vivendo como um rei e não vai ajudar seu próprio pai. Eu te ajudei por 3 anos. As palavras explodiram da boca de Evan antes que pudesse contê-las. Te dei tudo o que eu tinha. Paguei suas contas. Paguei seu aluguel. Larguei a escola por você e você só continuou bebendo. O rosto de Daniel se desfez. Eu sei. Eu sei. E sinto muito, mas eu não consigo parar Evan. Eu não consigo. A voz dele quebrou. Eu tô afundando. Eu devo dinheiro. Pra gente perigosa. Eles vão me machucar se eu não pagar. Quanto? Evan perguntou, mesmo sabendo que não deveria. 3.000. Evan fechou os olhos. Eu não tenho $3.000. Mas ele tem. Daniel disse, olhando por cima do ombro do filho, tentando ver dentro da casa. O ricaço aí, seu chefe. Ele poderia me dar esses 3.000 sem nem notar. Não, Evan disse firme. Evan, por favor. Eu disse não. Agora sua voz saiu alta, cortante. Vizinhos começaram a aparecer nas varandas observando. Eu não vou mais fazer isso, pai. Você precisa de ajuda. Ajuda de verdade, não dinheiro. A expressão de Daniel escureceu aquela mudança familiar do desespero para a raiva que Evan conhecia bem. Você acha que é melhor do que eu agora, morando nessa casa bonita, trabalhando para gente rica? Você esqueceu de onde veio. Eu não esqueci de nada. Evan disse, a voz tremendo. Eu lembro da mamãe. Lembro de como ela trabalhou até não aguentar mais para cuidar da gente. Lembro do funeral dela e de como você estava bêbado demais para fazer o discurso. Eu lembro de todas as promessas que você fez e quebrou. Eu lembro de tudo. Daniel se encolheu como se tivesse levado um soco. Você precisa ir embora, Evan disse. Agora. Pai vai embora. Daniel deu um passo cambaleante para trás. O rosto estava molhado de lágrimas. Toda a raiva drenou dele. Eu amava ela também, ele sussurrou. Eu amava tanto. Eu não soube continuar vivendo sem ela. E isso quebrou algo dentro de Evan. Eu sei, Evan disse agora, chorando também. Eu sei que você amava, mas ela se foi, pai. E eu não posso continuar afundando com você. Daniel caiu de joelhos no gramado da frente. Desculpa, ele soluçou. Me desculpa. Eu não sei como parar. Eu não sei como ser melhor. Evan ficou parado na varanda congelado, lágrimas descendo sem controle. Parte dele queria correr até o pai. Parte dele queria nunca mais vê-lo. Ele não sabia o que fazer. Então, Helena apareceu ao seu lado. Colocou uma mão suave em seu ombro. Fique aqui, ela disse baixinho. Ela desceu os degraus devagar e se aproximou de Daniel. Evan assistiu o coração na garganta, enquanto aquela mulher de 74 anos ajoelhava na grama ao lado do pai bêbado dele. Senhor Carvalho, Helena disse gentilmente. Olhe para mim. Daniel levantou a cabeça. Os olhos vermelhos desesperados perdidos. Quando foi a última vez que o senhor comeu, ela perguntou. Daniel piscou confuso com a pergunta. Eu não sei. Entre. Helena disse. Vamos colocar comida no seu estômago. Depois a gente resolve o resto. Eu não posso, Daniel sussurrou. Eu tô um caos. Todos nós somos um caos às vezes. Helena respondeu. Ela estendeu a mão. Vamos. Daniel encarou a mão dela por muito tempo. Depois, lentamente, segurou.
Helena o ajudou a levantar e juntos subiram os degraus da varanda. Evan observou sem conseguir se mover ou falar. Lá dentro, Helena sentou Daniel à mesa da cozinha. Evan entrou logo atrás atordoado e viu Helena aquecer a sopa que ele estava preparando e montar um sanduíche. Ela colocou tudo diante de Daniel com um copo d'água. Coma, ela disse com suavidade. Depois conversamos. Daniel comeu devagar, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a colher. Ninguém falou nada. Quando Daniel estava terminando, a porta da frente se abriu. A voz de Eduardo ecoou. Mãe Evan. Está tudo bem. A vizinha Dona Peterson me ligou dizendo que havia. Ele parou ao entrar na cozinha vendo a cena. O homem bêbado à mesa. Evan encostado na parede com o rosto manchado de lágrimas. Helena sentada ao lado do estranho, calma como sempre. O que está acontecendo? Eduardo perguntou com cautela. Este é o pai do Evan, Helena disse. Daniel Carvalho. Eduardo passou por várias emoções no rosto: surpresa, entendimento, preocupação. Ele deixou a pasta no chão e sentou-se à mesa. Senhor Carvalho. Daniel levantou os olhos vermelhos. Você é o ricaço. Sou Eduardo Almeida. Ele puxou uma cadeira e sentou. O que está acontecendo? E de alguma forma, naquela cozinha, com a presença gentil de Helena e a calma firme de Eduardo, Daniel falou. Falou sobre a mãe de Evan, sobre como a morte dela quebrou algo dentro dele que ele nunca conseguiu consertar. Falou sobre a bebida, sobre perder o emprego, sobre ver o filho sacrificar tudo para mantê-los de pé. Falou sobre a dívida, sobre as pessoas perigosas a quem devia dinheiro, sobre estar tão desesperado que veio até ali para implorar. Falou sobre sentir que tinha perdido a si mesmo e não saber como voltar. Eduardo ouviu tudo sem interromper. Quando Daniel terminou esgotado e vazio, Eduardo se inclinou para a frente. Senhor Carvalho, ele disse, seu filho se importa muito com o senhor, mas o senhor está destruindo ele. O senhor sabe disso, não sabe? Daniel assentiu, novas lágrimas caindo. O senhor precisa de ajuda. Eduardo continuou. Ajuda profissional. Reabilitação. Pelo menos 30 dias. Internação com acompanhamento real depois. Eu não tenho como pagar. Eu pago. Eduardo disse simplesmente. A sala ficou em silêncio. Daniel o encarou. Por que faria isso? Eduardo olhou para Evan, depois para a mãe. Porque alguém mostrou bondade para a da minha mãe quando ela não tinha nada e não tinha para onde ir. Alguém a viu como uma pessoa que valia a pena ajudar, mesmo sem ter muito a oferecer. Ele voltou a olhar para Daniel. Estou apenas retribuindo. Daniel olhou para Evan. Você realmente quer que eu vá? A garganta de Evan estava apertada. Quero, pai. Quero sim. Porque eu não aguento mais ver você morrer assim. Tá bom, Daniel sussurrou. Tá bom. Daniel Carvalho deu entrada no Clínica Jardim da Serra na segunda-feira seguinte. Eduardo organizou tudo, a internação, o transporte, o programa residencial de 30 dias, seguido por terapia intensiva e moradia assistida para a sobriedade. O custo total foi $48.000. Eduardo assinou o cheque sem hesitar. Evan visitou o pai durante as sessões de terapia familiar, que aconteceram 2 vezes nos 30 dias. As visitas foram difíceis, confrontar anos de mágoa, ressentimento e frustração. Mas eram necessárias. Eu te culpei por precisar de ajuda. Evan admitiu na segunda sessão, a voz quebrada. Depois que a mamãe morreu, eu queria que você fosse forte por nós dois. E quando você não foi, eu passei a te odiar por isso. Eu devia ter sido mais forte, Daniel disse. Mas você era só um garoto. Não devia ter tido que cuidar de mim. Evan respirou fundo. Mas eu também fiquei feliz que você precisasse de mim. Porque me dava um propósito, algo para focar além da falta que ela fazia. Ele enxugou os olhos. Desculpa. Não peça desculpas, Daniel. Respondeu o rosto também molhado. Você não tem nada do que se desculpar. Eu falhei com você.
A terapeuta doutora Chen falou com suavidade. O luto faz todos nós fazermos coisas das quais não nos orgulhamos. A pergunta agora é: o que vocês dois estão dispostos a fazer diferente daqui para frente? Quando Daniel completou os 30 dias, Eduardo fez outra proposta. Eles estavam sentados no jardim atrás da casa de Helena. Daniel parecia mais saudável do que em anos, cor no rosto, clareza no olhar. Preciso de alguém para ajudar na manutenção das minhas propriedades, Eduardo disse. Com certos pequenos reparos, manutenção geral. Trabalho honesto. 40 mil por ano com benefícios. Interessa Daniel olhou para ele por um longo tempo. Por que está fazendo tudo isso por mim? Porque todo mundo merece uma segunda chance. Eduardo disse simplesmente. E porque o Evan merece ver o pai dele saudável e inteiro. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas. Eu não mereço isso. Talvez não, Eduardo respondeu. Mas o Evan merece. Então faça o trabalho. Fique sóbrio. Seja o pai que ele precisava que você fosse 3 anos atrás. Daniel assentiu, incapaz de falar. Aos poucos, com cuidado, Daniel reconstruiu a vida. Mudou-se para uma casa de sobriedade em bairro brasileiro, com regras, rotina e outros homens em recuperação. Ia a reuniões de AA 5 vezes por semana. Trabalhou para a empresa de Eduardo, fazendo reparos e usando habilidades que achava ter perdido. Não foi perfeito. Houve dias difíceis, dias em que queria beber desesperadamente. Dias em que ligou para o patrocinador às 2 da manhã, tremendo, tentando aguentar. Mas ele aguentou. 3 meses após entrar em recuperação, Daniel apareceu para o jantar de domingo na casa de Helena. Evan abriu a porta e encontrou o pai ali barbeado com roupas limpas, segurando um pequeno buquê de flores. São para a Helena, Daniel. Disse nervoso. Por tudo o que ela fez. Evan sentiu a garganta fechar. Entra, pai. Eles jantaram naquela noite, Evan, Daniel, Helena e Eduardo. E parecia algo precioso, frágil e novo. Daniel contou histórias de Evan quando criança, do dia em que tentou consertar uma bicicleta, e piorou tudo do primeiro dia de jardim de infância. Helena riu. Eduardo sorriu. Evan ficou ali sentado, sentindo que talvez, só talvez, tudo pudesse realmente ficar bem. Depois do jantar, Evan e Daniel caminharam pelo quintal, enquanto Helena e Eduardo arrumavam a cozinha. Tenho orgulho de você, Evan disse. Por fazer o trabalho. Os olhos de Daniel brilhavam. Eu tento, todos os dias. Eu tento. É só isso que eu sempre quis, Evan respondeu. Eles ficaram ali no frio de fevereiro, pai e filho. E pela primeira vez em 3 anos, sentiram-se uma família novamente. Enquanto isso, a história do mercado Millers continuava a se espalhar. A ONG 85 Centavos de Bondade tinha crescido enormemente. Já tinham ajudado mais de 1.000 famílias com pequenos subsídios, aluguel, contas de luz, despesas médicas, compras, tudo por causa de uma diferença de 85 centavos e da bondade simples de um adolescente. Escolas em todo o Paraná começaram a ensinar sobre o milagre de bairro brasileiro como exemplo de como pequenas ações podem gerar mudanças enormes. Glória do mercadinho. Esperança teve que contratar mais 2 caixas para lidar com o movimento. Gente vinha de longe só para comprar ali para fazer parte da história. O vídeo de Sandra Chen já tinha 42 milhões de visualizações. E Evan, o garoto quieto e exausto no centro de tudo, estava matriculado em aulas online na Universidade Unibrasil, estudando serviço social, ainda morando com Helena, ainda ajudando-a a plantar o jardim, ler seus livros e viver a vida com dignidade. 1 ano depois de Helena Almeida entrar no mercado Millers e descobrir que estava a 85 centavos curta, 4 pessoas se reuniram na sala de jantar dela. Era domingo. Eduardo tinha levado vinho. Evan tinha feito lasanha com a ajuda de Helena, usando a receita que ela herdara da própria mãe. Daniel passaram a tarde consertando a dobradiça solta do portão do jardim. Eles comeram devagar, conversando e rindo.
Daniel contou uma história sobre um concerto absurdo. Eduardo falou sobre finalmente tirar as férias que adiava havia uma década. Ele e sua mãe iriam para a Itália na primavera. Evan mencionou sua prova de psicologia que tinha tirado nota máxima. Helena apenas sorria e escutava os olhos passando de um rosto ao outro, absorvendo cada momento. Depois do jantar, eles foram para a sala. Helena colocou um disco de Ella Fitzgerald. Sentaram-se em silêncio confortável, bebendo café, vendo a luz da tarde desaparecer pelas janelas. Sabem, Helena, disse por fim. Tenho pensado naquele dia, o dia no mercado. Todos a olharam. Eu estava tão envergonhada, ela continuou suavemente parada ali com meu montinho de moedas sem dinheiro suficiente. Eu me sentia invisível, como se eu não importasse mais. Ela olhou para Evan. E então você me viu. Me viu de verdade. E me deu $1. Não foi nada, Evan disse automaticamente. Não, Helena disse firme. Foi tudo. Porque não era sobre o dinheiro. Era sobre ser vista. Sobre importar. Ela pegou a mão dele. Você mudou a minha vida naquele dia. Eduardo falou a voz rouca. Você mudou a minha também. Aquele vídeo, ver minha mãe daquele jeito, abriu algo dentro de mim. Eu estava tão focado em sucesso, trabalho, negócios, que esqueci do que importa. Ele olhou para a mãe. Esqueci de você. Você não me esqueceu, Helena. Disse com gentileza. Só perdeu de vista por um tempo, mas encontramos o caminho de volta. Daniel pigarreou. Todos olharam. Ele parecia desconfortável, mas falou assim mesmo. Eu não tenho palavras bonitas, disse. Mas, Evan, você podia ter desistido de mim. Devia ter desistido de mim. Eu te dei todos os motivos. Ele engoliu seco. Mas você não desistiu. E quando eu cheguei no fundo do poço, tinha gente aqui para me segurar. Ele olhou para Eduardo e Helena. Pessoas que nem me conheciam, mas ajudaram mesmo assim. Eu não sei porquê, mas sou grato. Ajudamos porque Evan ajudou minha mãe. Eduardo disse simplesmente. É assim que funciona. Uma pessoa se importa, depois outra, e de repente tudo muda. Evan ouviu aquilo sentindo-se sobrecarregado. Eu só dei $1, disse baixinho. Não fiz nada especial. Você fez a coisa mais especial, Helena respondeu. Viu alguém precisando e ajudou. Sem perguntas, sem julgamento, só bondade. Ela apertou a mão dele. Você sabe como isso é raro. Evan pensou na mulher que conhecera 1 ano antes, contando moedas com as mãos trêmulas. Pensou em encontrá-la no ponto de ônibus comendo sopa fria no gelo. Pensou na escolha que fizera, não grande, não heróica, apenas a escolha de se importar. Eu penso muito na minha mãe. Evan disse quieto. Em como eu queria que alguém tivesse ajudado ela se ela precisasse. Acho que eu só tentei fazer por você o que eu gostaria que alguém tivesse feito por ela. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Ela teria tanto orgulho de você. Eu espero que sim, Evan disse a voz falhando. Eles ficaram assim por um tempo. 4 pessoas cujas vidas haviam se cruzado do jeito mais inesperado, um caixa de mercado, uma professora, um magnata e um homem em recuperação, unidos por 85 centavos e uma decisão de se importar. Lá fora começou a nevar. Flocos grandes e suaves que brilhavam sob a luz da rua como pequenas estrelas. Helena se levantou e foi até a janela vendo a garoa cair. É lindo, sussurrou. Evan foi até ela depois, Eduardo, depois Daniel. Ficaram juntos olhando a garoa cobrir a rua, as árvores, o mundo. Sabe o que eu aprendi este ano? Eduardo disse. Que as coisas que achamos que não importam $1 20 minutos, uma conversa, uma refeição, são as que mais importam. É isso que querem dizer quando dizem que o amor está nos detalhes. Helena disse. Não são os grandes gestos, são as pequenas coisas feitas com intenção, com cuidado.
E também é sobre segundas chances, Daniel falou. E terceiras. E quartas no meu caso. Ele olhou para Evan. Obrigado por não desistir de mim. Evan apoiou-se no ombro do pai. Obrigado por não desistir de você mesmo. Mais tarde, depois que Daniel e Eduardo foram embora, Evan ajudou Helena a limpar a cozinha. Eles trabalharam em silêncio confortável, lavando pratos, guardando sobras, limpando o balcão. Você está feliz, Helena? Perguntou de repente. Evan pensou sobre isso. Pensou nas aulas na Unibrasil, na carreira que estava construindo em serviço social. Pensou naquela casa em ter um lugar seguro para dormir e comida suficiente para comer. Pensou no pai sóbrio, saudável, tentando todos os dias. Pensou em Helena, que se tornara como uma avó para ele, que lia poesia, para ele ensinava a cozinhar e escutava seus medos sem julgamento. Sim, Evan disse surpreso com o quanto aquilo era verdade. Acho que estou feliz mesmo. Helena sorriu e o puxou para um abraço. Ótimo. Você merece ser feliz. Eles ficaram ali na cozinha naquela casa que havia se tornado um lar. E Evan entendeu algo profundo. Bondade não era sobre mudar o mundo inteiro. Era sobre ver uma pessoa e decidir que ela importa. Era sobre doar quando você quase não tinha nada, porque lembrava como era ter menos ainda. Era sobre 85 centavos e uma lata de sopa, e a escolha de se importar quando seria mais fácil não fazer nada. Era sobre segundas chances, sobre lar. Mais tarde, Evan se deitou em sua cama de verdade em seu quarto de verdade, em uma casa quente e segura, e olhou para a foto em seu criado mudo. Era nova tirada no mês anterior ele, Helena, Eduardo e Daniel, todos sorrindo no jantar de domingo. Pareciam uma família. Eles eram uma família. Evan apagou a luz e fechou os olhos. E pela primeira vez em 3 anos, ele dormiu sem pesadelos. Lá fora, a garoa continuava a cair, cobrindo o mundo de branco, fazendo tudo parecer novo outra vez. Junte-se a nós, compartilhando histórias significativas, clique em curtir e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para começar seu dia com lições profundas e empatia verdadeira.